Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus e o estudo de sua palavra. Estamos há 28 dias dentro do nosso devocional Fé acima de tudo. Texto bíblico, Gênesis capítulo 27, do verso 1 ao 29. Aqui relata a história de Esaú e Jacó. Convido você a tirar um tempo, que a leitura é extensa, então leia aí na sua casa para você compreender melhor o que está dizendo. Gênesis, capítulo 27, do verso 1 ao 29. Também Romanos 9, do 6 ao 18, que diz assim: Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Agora leremos Gênesis, capítulo 26, do verso 34 ao 35, que diz assim: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Apesar das promessas e mandamentos de Deus, com frequência criamos situações que destroem os relacionamentos por meio do engano e da manipulação. As atitudes da família de Isaque são um alerta para nós. Independentemente do que pensamos que merecemos, é melhor confiar na provisão de Deus. Em busca da bênção, a família de Isaque se separou. Isaque sabia que Jacó, seu filho caçula, seria o herdeiro da bênção. Quando Rebeca estava grávida, Deus escolheu Jacó e não Esaú, para ser aquele que carregaria a promessa que Deus havia feito a Abraão. Mas Isaque amava Esaú e desconsiderou a decisão de Deus, decidindo abençoar o filho mais velho. Esaú concordou e quis receber a bênção de Isaque, apesar de ter vendido seu direito de primogenitura para Jacó. Ao mesmo tempo, Rebeca e Jacó buscam obter a bênção por meio do engano. Em vez de enfrentar essa confusão com amor ou fé, Rebeca e Jacó enganaram Isaque para obter a bênção. Deus foi claro a respeito de sua decisão de abençoar Jacó. Romanos 9 explica como Deus intencionalmente escolheu abençoar Jacó e não Esaú, o primogênito de Isaque. Em vez de crer na promessa de Deus de que ele seria colocado acima de seu irmão, Jacó confiou em seus próprios meios. Ele enganou seu pai e a seu irmão e de fato quebrou a unidade familiar. Deus tinha um plano para abençoar Jacó e esse plano não incluía nenhuma falha moral. No entanto, ele abençoou Jacó mesmo no seu erro. Deus permitiu que Jacó tivesse a bênção do seu jeito e escolheu ter misericórdia e compaixão dele. Deus está trabalhando em todos os aspectos das nossas vidas, inclusive no nosso pecado e fracasso.
Mesmo quando fracassamos em confiar nele, Deus pode e realiza seus propósitos. Mas ao tentar fazer as coisas do nosso jeito, criamos sofrimento para nós mesmas. Que possamos agir em fé, confiando quando Deus nos fizer uma promessa. Ele já tem um plano para cumpri-la, independentemente das circunstâncias. Gente, como é forte essa história entre Esaú, Jacó, não é? Rebeca, Isaac. Que confusão, que falta de equilíbrio, que imoralidade. Sim, imoralidade nas decisões. O engano trouxe uma ruptura na família. Começou com Jacó querendo o lugar do irmão. Deus nunca disse que Jacó ocuparia o lugar do irmão. Deus disse: maior servirá o menor. Mas aí o ser humano começou a criar em sua cabeça a fantasia de que precisava ocupar o lugar do outro. É sempre assim. No Éden foi a mesma coisa. O diabo, através da serpente, disse para Eva que ela seria igual a Deus. Não existe ninguém igual a ninguém, gente. Primeiro que a Deus ninguém se assemelha. Mas vamos trazer aqui para o nosso âmbito terreno? Ninguém ocupa espaço de ninguém, ninguém é igual a ninguém, porque cada ser é indivíduo. Ainda eu posso sentar na mesma cadeira que você esteve sentado. O meu comportamento será diferente, porque eu não sei ser você. Quando Deus disse a Rebeca que Jacó, que o menor seria servido pelo maior, Deus estava dizendo que ele mudaria a situação. Deus, que não precisaria da primogenitura de Esaú para fazer com que a bênção chegasse a Jacó. Deus estava dizendo: o primogênito será primogênito, mas eu escolhi o menor. A minha escolha independe dessa hierarquia. E o problema é que o ser humano sempre quer achar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Deixa eu te falar uma coisa. Faça apenas o que Deus pedir para você fazer. Não queira aumentar uma vírgula, porque vai dar ruim. Vai trazer ruptura, vai trazer divisão, vai trazer contenda, vai trazer desgraça. É só observar a vida de Jacó. Jacó foi abençoado, irmãs, tá? Deus cumpriu. Mas olha o quanto a desgraça seguiu a vida de Jacó. Filho que deita com a concubina do pai, manchando a cama. O próprio sogro enganando. O próprio sogro trocando as noivas. As irmãs brigando, as esposas brigando entre si por causa de filho, quem gera, quem não gera. A morte de Raquel prematura por causa de sua escolha. Raquel teve um comportamento terrível. E Jacó disse: quem tiver com os ídolos de seu pai aí pode, que vai morrer. Morreu. Olha, observa a história de Jacó. Deus fez na vida de Jacó, Deus cumpriu, porque Deus tinha compromisso com a sua palavra, mas foi muita desgraça na vida de Jacó. A filha que foi estuprada, os filhos que se tornaram assassinos. Cuidado com o que você planta hoje. Não é uma fruta que você vai colher. Você está plantando uma semente. Dessa semente nascerá uma árvore que dará muitos frutos. Se você não conseguir colher todos os frutos, esses frutos vão cair na terra, a semente vai espalhar e vai nascer outras árvores. Cuidado. Cuidado. Eu te aconselho a ler o capítulo de Gênesis todo. Repita a leitura de Romanos e entenda. Não precisamos dar jeitinho para ajudar Deus. Nosso jeitinho causa desgraça. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo.